uma pequena pausa para o meu café. Até porque ninguém é de ferro, né? Eu acabei de esboçar então aqui mais um padrão. E o padrão que eu já expliquei no vídeo 11, né? Que seria o Redfish 3D. Para quem me acompanha aí periodicamente, sabe que eu já mudei o calendário agora para 2021 e que esta parte aqui de cima corresponde ao ano passado. No caso, nós estamos usando aqui o nosso lambari como um peixe forrageiro, não é? E deste lambari a gente pode idealizar streamer no padrão convencional, que seria utilizando só material sintético, e trazer aqui uma efetividade maior, que seria utilizar uma espécie de cauda, tá? Que vai agregar um pouco mais de realismo, ou da silhueta de um peixe forrageiro. Este aqui foi batizado de minnow cauda flexível, não é? Daqui para baixo nós temos então uma betilure, que eu ano passado também detalhei, comprovando a vocês que pode ser feita uma isca artificial ou parte de moscas utilizando o spin de paineira, não é? Ou outro material qualquer, tá? Desde que você consiga trabalhar este material e ele venha trazer então benefícios para assim agregar valor à sua mosca e funcionalidade. Aqui para baixo então nós temos já esboços em perspectiva de dois padrões, tá? Este aqui seria o Redfish 3D, que nada mais é do que um padrão já elaborado no desenho, de forma que vocês possam assim entender ou visualizar, para quem tem mais dificuldade, né, de enxergar o streamer montado, utilizando então o nosso conceitual de reciclar cartelas de comprimido, a estrutura flexível de cauda e corpo, seguindo um raciocínio similar a este, mas usando a lona de banner, como assim já fiz a sugestão, e a estrutura aqui, que vai fazer a composição de volume do barriga, corpo, dorso e ventre, nós vamos usar então fibras sintéticas, sendo aqui o dorso mais escuro, a base aqui junto à cabeça, imitando a guelra, com um pouco de fibras rosa, vermelha, cor de laranja, o que vai dar aquele efeito que ou está com a silhueta de uma guelra ou está um peixe ferido, tá? Mascarando aqui então esta estrutura corporal, como fiz no de cima, tá? Fica bem interessante. Também podemos trazer esse mesmo conceito para um padrão de mosca do tubo. Vindo então aqui para o minnow alumínio, não é? Nós podemos então entender que ele é uma silhueta bastante inusitada, também trazendo uma ideia de um conceito de um alevino, tá? Vamos detalhando aqui rapidamente. A sua estrutura pode ser atada então no anzol, como está aqui, ou numa mosca do tubo. Sendo ele atado no anzol, nós podemos aqui atrás trazer uma cauda flexível, com material como se fosse tecido de nylon, ou colocar aqui um split ring, e aqui esta cauda ser uma cauda de material de alumínio. No caso ela fica uma cauda com articulação, tá? Quando você tracionar ela vai articular essa cauda, porque aqui vai ter um split ring, tá? Um anelzinho que vai fazer essa ação, como já foi explicado nos vídeos anteriores, na cauda de dragão articulada, ou vibrate, e assim sucessivamente. A sua parte superior aqui é composta de uma cabeça que pode ser agregada então olhos de vários tipos, e a sua parte interna também podemos assim acrescentar ou retirar materiais de forma a ter uma ação diferenciada desta mosca, tá? Seja de superfície, meia água ou fundo, dependendo do que você assim desejar. Se montar no critério anzol,
ele vai ter uma ação. Se trazer para tubo, se for uma mosca do tubo, este anzol vai vir para cá. Vindo para cá, esta cauda ficaria sendo feita com fibras sintéticas. E a ação da mosca vai variar, porque o peso maior vai ficar aqui, tá? E aqui fica o peso mais concentrado no meio ou mais junto à cabeça. Ou com o lastro que a gente assim colocar. Essa estrutura de cima aqui, esse chapéu que complementa aqui, não é? Ele pode ser levantado de forma a criar aqui um pequeno popper ou abaixar rente à estrutura do corpo, criando somente uma ação de valor agregado, criando aqui um efeito de cabeça. Ou até pegarmos essa estrutura e mixarmos a Redfish 3D. Tá? Ou seja, nós temos aí uma infinidade de ideias e conceitos que podemos combinar. E é este o princípio que eu procuro passar para vocês. Fornecendo materiais alternativos e as suas formas de utilizar. Vamos prosseguir avançando com o nosso detalhamento deste padrão. Vamos então entender o esboço que fiz do Minnow Aluminium em 2007, tá? Esse padrão de streamer aqui, ou de plug fly, como queiram assim chamar, tá? Entra na categoria de mosca, entre aspas, tá? Ela tem uma silhueta muito similar a um padrão forrageiro. Isso traz um processo construtivo que nós podemos variar, como foi detalhado na lousa, ou no meu quadro, com o padrão do anzol, tá? Aqui já seria o padrão do tubo, como eu falei, o anzol vindo aqui para a cauda, e a parte central aqui teria então um tubo. Podemos então colocar essas duas padrões de cabeças aqui como acabamento, com ação mais plana, mais rente à estrutura do corpo, ou mais elevada, criando então um efeito de um popper, tá? Aqui embaixo nós temos então o detalhamento da estrutura corporal, tá? Que aqui representa então uma linha central de corte que faz aqui o lado esquerdo e o lado direito, seguido aqui de uma igualdade aqui. Essa bandeirinha aqui, branca e preta, significa que um lado de cá será igual ao do lado de lá. Ou seja, o que acontecer de um lado vai acontecer do outro, tá? Desta forma, se eu fizesse só o meio, eu saberia que eu teria que rebater para o lado de cá. Para facilitar o entendimento de quem me assiste, aí eu fiz o desenho inteiro, tá? Aqui nós podemos ver que nós temos aqui um pequeno prolongamento e aqui uma pequena curva e um rebaixo interno aqui. Vocês vão entender para que já já. Na parte mais à frente aqui, seguindo a linha, nós temos então o shape da cabeça, que é feita de EVA, de uma folhinha de EVA bem fina, tá? 2 milímetros, 1 milímetro, vocês vão entender. Essa cabeça aqui, ela está no shape de um padrão para profundidade, meia água fundo, ou seja, um padrão de cabeça curta, e ela vai encostar totalmente na estrutura corporal. Isso aqui é um embelezamento que a pessoa faz se quiser, tá? Se você quiser então criar aqui esse efeito de cabeça como se fosse um popper, você vai ter que aumentar, alongar um pouco mais esta parte aqui e aqui, tá? Para isso vocês vão entender mais à frente. Aqui nós temos então 2 vezes lastro de folha de imã. Aqui tem um tracejado que indica que eu coloquei aqui neste lado, e vou repetir deste lado de cá também, logicamente, o meu padrão de lastro. Que tipo de lastro eu estou usando? Folha de imã. A folha de imã é um material muito fácil de se encontrar, reciclado, e ela agrega peso numa quantidade pequena, mas que já faz uma grande diferença. Combinada de um lado e do outro, e num tamanho assim pré-determinado, que nós vamos testar quando assim formos fazer o nosso Minnow,
Nós podemos determinar, então, do ponto central da estrutura corporal, um comprimento de um lado e do outro. Eu optei, no meu projeto, por 5 milímetros. Então, eu descontei 5 milímetros e colei a folha de imã. Vou fazer isso deste lado de cá também. A estrutura, assim, deste padrão aqui, é um tubo. O tubo nada mais é do que aqueles materiais que eu já citei a você, né? Pode ser um tubo de metal, um tubo plástico. Eu, no caso, usei o tubo reciclado de um cotonete. A manga, que é o conector entre o tubo e o anzol, é um canudinho de silicone, tá? Um segmento. E aqui nós temos os dois padrões de cauda, para esse modelo aqui. Por isso vai ficar mino alumínio, vamos dizer assim, C1, que seria cauda, ou CA1, cauda articulada 1, tá? Ou mino alumínio T, T do tubo. Então a gente vai variando o padrão do nome para assim diferenciar também a nossa mosca. Isso, se vocês assim subentendem as minhas metodologias para nomear as minhas moscas. A cauda, então, pode ser feita com uma folha da base da lata de alumínio e um split ring utilizado aqui, ou um tecido de guarda-chuva, como já utilizei aí para variadas padrões de moscas, tá? Que fica articulado e flexível. Aqui nós temos, então, o tubo de pasta de dente e os dois materiais que eu estou citando, a folha de alumínio e este material. Com este material aqui, que é um plástico PEDB, né? É uma combinação de folha de alumínio com uma espécie de um plástico similar ao PVC, que ele é bem flexível. Ele tem a facilidade, se assim a gente começar usando uma lixa, como esse padrão aqui que eu estou usando, se você lixar aqui de leve, você vai conseguir, primeiro, retirar esse material do lobo. Segundo, criar aderência para a cola, tá? Tem que fazer no verso também, de forma que aqui consiga se pegar ou o material de tinta que você quiser utilizar, ou caneta e cola também. Que tipo de cola eu vou usar para fixar então esse material? Você vai usar cola à base de cianoacrilato, tá? Cola bem, depois que passar aqui a lixa de um lado e do outro, ele adere bem, tá? Adere muito bem. Ou o padrão de cola, que pode ser também cola de contato, tá? Vai ter essa opção aí, ou uma ou outra, tá? Muito bem. Com isso, nós temos um material que eu utilizei na cauda da minha truta arco-íris juvenil T1 de 2005. Então, eu pegando a dica de 2005, eu utilizei, bom, se serviu para cauda, eu vou fazer então a estrutura corporal. Foi o que eu fiz aqui. Existem outros materiais que a gente pode utilizar? Com certeza sim. Mas eu estou trabalhando neste material aqui, dando valor a um material que está sendo descartado. Muito bem. Vamos então entender o conceito propriamente dito da peça com a estrutura aqui. Nós temos então aqui o nosso mino alumínio não finalizado, até para que vocês possam entender. Então aqui nós temos ele sendo desmontado para que vocês entendam de forma melhor. Aqui está a estrutura corporal, a cabeça, como vocês podem ver aí, ó, tá, ó, a cabeça, a outra cabeça mais alongada, tá? O tubo, que é o cotonete, a manga, que é o silicone, e o nosso anzol já empatado aqui, ou já amarrado, ou já atado com as fibras sintéticas, fazendo então o efeito da cauda. Tá ok? O efeito da cauda. Vamos então aqui reservar. Qual é o processo então que eu tinha explicado do lastro? Eu vou assim que utilizar o material, eu deixei esse lado aqui para vocês verem
que eu não lixei. Então, ó, eu teria que lixar esse material todo antes de usar, né? Eu faço isso quando a peça está aberta, não aqui com a peça recortada. Mas para uma questão de instrução, a gente está mostrando, ó, se lixar bem lixadinho aqui, sem precisar ser muita coisa, ficar aqui horas fazendo isso. Passa uma lixa, tirou esse logo, vocês podem ver até que sai com a tesoura. Até com a tesoura ele sai. Mas o ideal é uma lixa, tá? Pega a sua cola de cianoacrilato, passa e aplica o lastro. Eu dei aqui um intervalo de 5 milímetros do eixo para cá. Vou ter que fazer o mesmo do lado de cá. Colo e depois recorto o excesso de material. Ficando com isso, lastro aqui e aqui. Isso vai me gerar um streamer que vai trabalhar de meia água para o fundo. Tá? Muito bem. E se eu quiser trabalhar com o streamer para uma ação de flutuação, eu vou utilizar na parte interna aqui o EVA, uma folha de 2 milímetros de cada lado. Aonde eu estou usando o lastro, eu vou usar o EVA, também fixado com a cola à base de cianoacrilato, tá? Utilizando o revestimento deste material que eu estou reciclando aqui do tubo de pasta de dente. Muito bem, montamos então a estrutura e vocês vão entender melhor. Coloquei a manga, o tubo e vou aqui montar. E agora vocês vão entender por que eu deixei este item aqui com esse espaço aqui e esse prolongamento. Quando eu dobrar aqui, para então que este prolongamento e este rebaixo que eu fiz aqui, que aparece aqui no projeto, tem uma função estrutural. Vamos entender isso melhor. Eu vou com a minha bobina de atado aqui, com uma linha 3/0, fazer então um reforço aqui, ó, neste ponto, tá? E vir para este ponto de cá também, ó. Tá certo? Fazendo com que, não só contando com a estrutura interna colada, mas também com este ponto aqui fixado no tubo e aqui também, não só o tubo, como também a manga de silicone. Se por acaso aqui o peixe bater nessa parte e arrancar a manga, vai dar um certo trabalho para a gente colocar depois um próximo anzol de cauda, digamos assim, né? A gente tentar colocar aqui um anzol de cauda, tá? Muito bem. Entendido isso, eu vou aqui retirar aqui, porque a gente não vai fazer essa mosca agora, mas sim entender o procedimento de construção. Com isso, nós podemos, com a mosca já finalizada, já colada, nós podemos agregar a cabeça, como foi feito no projeto, ou, se quiser parar aqui, a gente pode agregar um olho de metal, como eu já sugeri, tá? Este aqui de polo negativo não possibilita muito lastro. O de polo positivo, que tem esse ressalto aqui, pode-se colocar até o uso da miçanga, né? E aí cria um lastro maior. Com isso nós temos o anzol, a estrutura interna e o olho, fazendo totalmente a mosca afundar, tá? Mas eu quero utilizar também a cabeça, como você fez aí no projeto. Então a gente vai desenhar a cabeça, cortar no EVA 2 milímetros e colar aqui com cola à base de cianoacrilato, tá? Ela vai ficar aqui, desse jeito aí, tá? Com a cauda, com a cauda. A cauda vai estar aqui, ó. A cauda a gente vai passar o nosso nylon aqui, o nosso líder aqui, dar o nó e colocar. Muito bem. Finalizado, então, aí sim poderemos colar. Se eu quero uma mosca para fazer meia água, eu já deixo o olho aqui com EVA, com material mais leve. Se eu quero ela mais funda, eu uso o material mais pesado aqui, tá? Ó. Ok? Tá entendido aí? Muito bem. E esta cabeça aqui, então? Esta cabeça aqui que é alongada, maior, nessa parte aqui de baixo, ela vai me dar
uma ação diferente da que eu estou propondo para a mosca, né? Se eu quiser assim uma mosca de flutuação, a parte interna então seria de EVA e não de lastro, e a cabeça eu posso colar aqui, ó. Por isso que ela tem que ser mais alta, ó, para poder gerar esse espaço aqui, ó, tá? Esse espaço aqui para o popper, tá vendo? E se eu colar um pouquinho mais para cima, a água vai tender a passar por aqui, ó, e sair aqui atrás, ó. O que vai gerar então borbulhas, tá? Se eu não quiser borbulhas, só quiser o popper, é só colar essa parte final aqui rente ao topo aqui da estrutura corporal. Com isso, olha a variedade de moscas que você está tendo aqui com um padrão só, né? Perceberam? Muito bem. E que tipo de cabeça então eu poderia utilizar aqui diferente da que eu estou usando? Eu posso usar a Redfish 3D, tá? Que no caso é esta aqui, que eu já mostrei para vocês aí, e a gente pode adaptar aqui ao corpo, tá? Então vamos fazer aqui a substituição e colocar para vocês entenderem que é possível utilizar e mixar conceitos. Nós vamos fixar aqui, tá? Encaixou. Antes de fixar essa cabeça aqui, nós vamos prender aqui e aqui, como já foi ensinado. Mas o jeitão, olha aí, fica esse aqui, ó. Perceberam aí, ó? Olha que legal. Tá? Fica bem diferente do que eu projetei aqui, mudando o padrão de cabeça, de um padrão desse gênero para esse gênero, tá? Olha quantas combinações nós podemos agregar em nossas moscas, né? Para vocês terem ideia de como é interessante. Vamos avançar então para o próximo vídeo, trazendo outros materiais que eu posso fazer a estrutura deste corpo, tá? Com outros projetos.